Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Durante os 1260 anos em que durou a supremacia papal, os cristãos sinceros tiveram que optar entre renunciar às verdades da Palavra de Deus ou passar a vida nas masmorras ou mesmo ser queimado nas fogueiras. Dentre estes, nós encontramos os valdenses. Séculos antes do surgimento desse povo, João, no livro de Apocalipse, capítulo 12, já havia profetizado a sua existência. Aqui João fala de uma igreja vestida de branco, uma igreja pura, que simbolizaria a igreja de Cristo durante a Idade Média. Fala também de um dragão, símbolo de Satanás e seus seguidores, que perseguiria a mulher, a igreja. Esta igreja fugiria para o deserto, onde Deus a sustentaria por 1260 anos. Hoje aprenderemos um pouquinho mais a respeito da história desse extraordinário povo. Ao tentar impor a religião e as suas práticas, a Igreja Romana encontrou maior oposição nas suas próprias terras, onde havia firmado seu poderio, aqui na Itália. O povo valdense, durante um período de mais ou menos 1000 anos, esteve resistindo à influência romana e crendo na verdade eterna da Palavra de Deus. Em escolas como esta, desde criança eles eram ensinados a aprender da Palavra de Deus e a viver de acordo com suas regras. Um povo simples, humilde, que cria em Deus e em sua Palavra e buscavam servi-lo de todo o coração. Os pastores valdenses, chamados de barbas, ensinavam seus membros a serem puros, bondosos e amigáveis com todos. Mantinham o amor de Deus no coração e desejavam partilhar com outros as bênçãos que fluíam. Pastor, como era a educação dos jovens valdenses? A educação, ou a formação dos pregadores, porque isso era uma escola de pregadores valdenses, era muito interessante. Eles não tinham todos esses livros de teologia e de história e outras coisas como nós usamos hoje. O livro básico era apenas a Palavra de Deus. E eles, no caso, vinham aqui por 4 invernos e ficavam nesse local aqui, sem sair, estudando a Palavra de Deus e se preparando para pregar o Evangelho em outros lugares. Terminados esses 4 invernos, eles ficavam por 1 ano num lugar distante, se consagrando para assumir o perfil de um verdadeiro ministro ou pregador. Ele era então ordenado e enviado para os lugares mais difíceis para pregar o Evangelho. E o seu trabalho como pregador era vitalício. Ele continuava pregando a fé valdense, até que suas energias se fossem pela idade ou a doença, ou então que ele fosse martirizado. Mas para eles, esse era um trabalho vitalício, e enquanto eles tivessem energia, eles continuavam pregando a Palavra de Deus. Alguns dos jovens mais inteligentes dos valdenses partiam de casa, no vale, e iam às grandes escolas de Milão, Bolonha, Paris, Barcelona e mesmo Roma. Misturavam-se nessas universidades com outros estudantes, conversando com eles e lhes fazendo perguntas. Levavam, assim, muitos deles a aceitar os ensinos da Palavra de Deus. Quando a Igreja Romana se apercebeu do progresso evangelístico dos valdenses, ordenou que todos eles fossem presos e mortos,
onde quer que estivessem. Assim, por trás das elevadas montanhas, em todos os tempos refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram esconderijo. Ali, conservou-se a luz da verdade a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a fé antiga. E num período de tanta perseguição, sendo eles mesmos perseguidos, como que eles faziam para levar esse evangelho às pessoas que não conheciam? Bom, entre eles surgiu aquela expressão tão conhecida, adventista, ou seja, colportor, ou colportores ali, que era o indivíduo que levava consigo uma pequena sacola ali, ou uma bolsa. Eles vendiam outros objetos, tapeçaria e outras coisas mais ali, e junto eles tinham porções da palavra de Deus. E quando encontrassem alguém interessado na Bíblia, ou seja, um candidato em potencial, além do que eles tinham para vender, eles também ofereciam aquela porção da palavra de Deus. E dessa maneira eles faziam conversos, porque naquela época não havia liberdade religiosa, então o trabalho teria que ser escondido. Mas eles corriam o risco, mesmo de não dar certo e quem sabe serem encontrados como conspiradores heréticos. Também é verdade que eles ocultavam porções da Bíblia na própria roupa para, tendo oportunidade no comércio ou em algum outro local, dar isso para alguém ou então usá-lo para a pregação do Evangelho? Com certeza. Eles não mediam esforços na questão da propagação da palavra de Deus. Eu creio que todos os métodos possíveis de fazer com que a luz da palavra de Deus pudesse ser levada a outros povos, eles usavam. Os missionários valdenses estavam invadindo o reino de Satanás. Os chefes papais viram um grande perigo para sua causa no trabalho desses humildes itinerantes. Roma decidiu então exterminá-los da terra. Em 1177, o Papa Alexandre III promulgou uma bula contra os valdenses. Esta bula convoca todos os membros da Igreja Romana para se unirem à cruzada contra os assim chamados hereges. Como incentivo para esta obra cruel, a Igreja absolveria todas as penas e castigos eclesiásticos, desobrigava de qualquer juramento feito, legitimava o direito de qualquer propriedade que pudessem ter sido ilegalmente adquiridos e prometia remissão dos pecados aos que matassem alguns dos hereges. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em seus lares montesinos. Várias vezes foram suas plantações destruídas, suas habitações e capelas incendiadas, mas apesar da carnificina que foram sujeitos, continuavam a mandar seus missionários espalhar a verdade preciosa. Durante o período de perseguição aos fiéis filhos de Deus, muitos deles, dos valdenses, encontraram aqui nessa caverna abrigo e proteção e um local para cultuar ao seu Deus verdadeiro. O que de fato acontecia nesse local? Esse era um templo, um esconderijo entre as montanhas, as rochas aqui, cumprindo basicamente a profecia que dizia que a igreja deveria fugir e se esconder ali. Aqui os valdenses conseguiram um lugar onde podiam pelo menos adorar a Deus num período em que não havia tolerância religiosa. Um dos incidentes mais trágicos da história valdense foi quando os inquisidores vieram a este lugar e, com o grande desejo de exterminar os valdenses,
fecharam a entrada dessa gruta, de maneira que eles não pudessem sair. E então depois atearam fogo em tochas e outros objetos, jogaram por essa fenda para baixo aqui, e todos os valdenses que aqui estavam abrigados morreram asfixiados. Do outro lado dos Alpes dos valdenses, vivia outro grupo de perseguidos, os assim chamados de hereges, os albigenses. Ocupavam cidadezinhas e vilas no sul da França. Em 1198, subiu ao trono papal Inocêncio III. Ele então convoca os chefes de sua igreja para discutir a melhor maneira de destruir os valdenses e albigenses. Foi proclamada então uma cruzada, ou Guerra Santa, contra os albigenses em todos os países da Europa dominados pelo papado. Prometiam-se casas, terras e os bens dos hereges, aqueles que matassem esses dissidentes da igreja. Ao terminar a cruzada, milhares de albigenses haviam sido mortos. Apenas alguns conseguiram escapar pelas montanhas e se reunirem com os valdenses. Deus permitiu que relativa paz então chegasse para seus filhos fiéis, com o grande cisma dos papas. Este cisma se deu por causa da eleição de 3 papas ao mesmo tempo: João XXIII, em Pisa, na Itália, Bento ou Benedito XIII, de Avignon, e Clemente XII, de Roma. O problema do cisma só foi resolvido no Concílio de Constança, na Alemanha, quando no dia 11 de novembro de 1417, Odo Colonna foi eleito Papa e recebe o nome de Martinho V. Reiteradas vezes a perseguição retornava. Um destes perseguidores, um capitão chamado Lapalus, dirigiu seus soldados contra os valdenses no lado francês dos Alpes. Os valdenses viram que Lapalus tinha 20 vezes mais soldados do que eles. Então, pondo as crianças e os velhos em carroças, tangendo seus rebanhos, ovelhas e cabras adiante deles, começaram a subir as íngremes encostas dos montes. Entoavam salmos de Davi, enquanto ascendiam mais e mais alto acima do vale. Os abismos ressoavam aos sons de suas vozes. A maioria do grupo chegou à bem conhecida caverna no lado da montanha. As mulheres e crianças foram à pressa para o fundo da caverna, na profundidade da gruta, ao passo que os homens ficaram a vigiar na porta. Tinham pilhas de pedras para arremessar em quem quer que tentasse entrar. Lapalus viu o perigo de se aproximar por baixo. Então deu a volta e desceu por cordas, que seriam usadas para enforcar os valdenses até a boca da caverna. Os homens foram pegos de surpresa. Não haviam previsto um ataque de cima e pareciam paralisados ante o adversário. Haveria sido fácil matar aquele primeiro grupo de soldados, mas aquele povo era tão pacífico que a ideia de lutar, mesmo para defender a própria vida, parecia-lhes estranha. Eles fugiram então para dentro da caverna. Lapalus ordenou que seus soldados colocassem fogo na entrada da caverna e todos morreram sufocados. Cerca de 3.000 pereceram naquele fatídico dia e os valdenses nunca mais ocuparam aquele belo vale. Veio então o tempo da Reforma Protestante. A Alemanha, partes da Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega romperam com a Igreja Romana. E ao chegarem as notícias na Calábria, sul da Itália, o espírito missionário começou a agitar o coração dos valdenses que lá residiam. Mal podiam crer que pudessem agora pregar livremente o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ficaram convencidos de que tinham o dever de ensinar o povo que vivia nas cidades vizinhas a respeito do amor de Jesus
e escreveram cartas à Igreja-mãe, nos Alpes, para que lhes enviassem pastores. E aqui, no meio dessas montanhas, era o abrigo que eles tinham então para se defender também, mas aqui eles aprendiam do amor de Deus ao estar envolvido com a natureza. Com certeza. A senhora White diz que o contato com a natureza, ele gera um efeito espiritual e nós podíamos dizer também psicológico apropriado. Na majestade dessas montanhas, eles encontraram não apenas refúgio, mas também uma noção mais clara do poder de Deus, da majestade de Deus. E não podemos esquecer que a natureza é uma das formas de revelação de Deus. Portanto, eles tinham a palavra de Deus como seu compromisso básico e a natureza como um complemento, porque a natureza também revela o amor e a majestade de Deus. Dentre os povos da Europa, os valdenses foram os primeiros a ter uma versão da Bíblia na língua materna. Pastor Tim, quão importante era a Bíblia para os valdenses? A Bíblia era a razão da existência do povo valdense. Sem a Bíblia, eles nem existência teriam. Em realidade, eles romperam com a tradição católica, a tradição da igreja, dos concílios e da autoridade papal, para deixar que Deus falasse a eles de uma forma bem clara através de sua palavra. Esse livro aqui, sobre essa mesa, onde muitos valdenses estudaram a palavra de Deus, é um símbolo desse compromisso que eles tinham com a palavra de Deus. Em realidade, os jovens valdenses e, obviamente, também os de mais idade, eles eram encorajados a não apenas estudar a palavra de Deus, mas memorizar grandes porções. Muitos deles sabiam de memória os 4 evangelhos, bem como as epístolas, e, obviamente, como a Bíblia era tão rara naquela época, de tão difícil acesso, e eles eram perseguidos, eles deveriam memorizar a palavra de Deus para que, quando estivessem em fuga ou não tendo acesso à palavra de Deus, eles pudessem ser alimentados pela própria palavra de Deus memorizada. E, além disso, os ensinamentos da Bíblia eram tomados como sério. Várias doutrinas que haviam sido obliteradas pelo cristianismo pós-apostólico foram restauradas pelos valdenses. Eles tinham um compromisso muito sério com a palavra. E por que eles abandonaram esse compromisso? Bem, aí entra em cena um ponto significativo, que é um processo sociológico. Estudos sociológicos da religião têm demonstrado que normalmente no 2º século de existência de um movimento religioso, depois que faleceram os pioneiros e aqueles que conheceram os pioneiros, esse movimento acaba perdendo a sua identidade, sendo reabsorvido pela própria cultura que tensionava originalmente reformar. No caso dos valdenses, eles conseguiram preservar sua identidade por um período maior devido à perseguição. A própria perseguição que os colocava em dificuldade fazia com que eles mantivessem acesa a tocha do seu compromisso com a verdade. Mas chegou um tempo no qual a liberdade começou a surgir. E a própria liberdade de culto, que por um lado lhes dava oportunidade de servir a Deus melhor, por outro lado, acabou fazendo com que a religião fosse muito livre, sem dificuldade de pagar um preço. E no ano de 1532, os valdenses aderiram oficialmente à Reforma protestante. E junto com a própria Reforma, eles também foram entrando num processo que se chama de aculturalização, ou seja, reabsorvidos pela cultura ou então presos à tradição religiosa dos tempos. E o que nós podemos fazer para não incorrermos no mesmo erro que eles? Eu creio que esse lugar onde estamos, ou seja, aqui o Colégio de Barba, que era uma das várias escolas valdenses aqui, é um símbolo de um lugar onde esse ambiente aqui e essa mesa era usada para estudar a palavra de Deus. Mas nós não temos mais ninguém aqui estudando. Isso não passam de ruínas, é um monumento.
O grande risco que nós temos como igreja é passarmos por esse ciclo de ânimo, entusiasmo de um movimento, depois vamos nos institucionalizando e finalmente nós acabamos caindo numa tradição e nos secularizando. E então nós entramos naquilo que se chama a Igreja dos Monumentos, onde a história é importante, mas não há mais vigor espiritual. Não podemos, sob hipótese alguma, permitir que isso ocorra conosco como igreja e como povo do Advento, onde, finalmente, nossos seminários teológicos, nossas igrejas não passam simplesmente de museus que contam uma bela e brilhante história do passado, mas que não tem vitalidade presente. Nós temos que evitar a perda da identidade. Isso só pode ocorrer com uma coisa: se nós mantivermos um constante apego à palavra de Deus, buscando nova luz e não nos contentamos com a luz que já tivemos, nós temos que buscar nova luz. E um segundo ponto é manter a ênfase, o vigor evangelístico, ou seja, de pregar. Nossa missão não está concluída no mundo e nem compreendemos completamente a palavra de Deus. Portanto, devemos buscar sempre nova luz da palavra de Deus e proclamá-la aos confins da terra, cumprindo assim a nossa missão. Eu creio que se esses dois fatores, somados com a dedicação a Deus através da Bíblia e da oração, eu creio que nós podemos sobreviver a essa tendência, como eu mencionei, de aculturalização da fé. O que o senhor pode nos dizer sobre os valdenses hoje? Eu creio que é um povo com uma rica história, uma maravilhosa tradição, mas que hoje perderam o entusiasmo. São pessoas que vivem de glórias passadas. Você tem algumas igrejas ainda aqui, no próprio Vale do Piemont, e também você tem alguns que migraram para outros lugares. Por exemplo, perto de Montevidéu, no Uruguai, há o que se chama de colônia valdense. Inclusive, algumas famílias, como Kairos, Planck, são de origem valdense e hoje são adventistas. Mas eles abdicaram de muitas daquelas verdades. Por exemplo, o sábado, que uma vez foi observado, pelo menos entre algumas dessas comunidades valdenses, não vamos dizer todas, mas alguns, foi totalmente abdicado. E eles assumiram mais ou menos o mesmo perfil de outras tradições protestantes que perderam sua identidade. A única forma de evitar o secularismo religioso é buscar nova luz na palavra de Deus a cada dia e manter o vigor evangelístico. O primeiro impulso de um coração regenerado é levar outros ao Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Todas as verdades que descobriam estavam dispostos a partilhar com o risco da própria vida. Por isso, gostaria de convidar você a tomar uma importante decisão hoje. A minha decisão é: depois de conhecer o extraordinário exemplo do povo valdense, que por amor a Deus e sua palavra estiveram dispostos a perder tudo para ganhar a Cristo, desejo, pela graça de Deus, ser fiel em todas as circunstâncias e partilhar a verdade com aqueles que ainda não a conhecem. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, ajuda-nos a ter a fidelidade e a fé do povo valdense. Ajuda-nos, mesmo em tempo de provações, ficarmos do lado da verdade e assim estarmos cumprindo com o Teu querer. Tome conta de todos nós e que a Tua bênção repouse sobre a nossa vida. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Como vimos hoje, os valdenses testemunharam da palavra de Deus, mesmo séculos antes do nascimento de Lutero. Plantaram a semente da reforma
que se iniciou no tempo de Wycliffe, cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até o fim do tempo, por aqueles que estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Em nosso próximo encontro, iremos conhecer a história de um dos heróis da fé, João Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma. Até lá, que Deus o abençoe.